Desde a invenção das armas nucleares, a humanidade quase se destruiu acidentalmente muitas vezes. Este é um vídeo sobre apenas algumas dessas vezes. É sobre bombas e mísseis nucleares detonando acidentalmente. É sobre bombas de hidrogênio sendo perdidas. E é sobre falsos alarmes que poderiam ter levado ao fim do mundo. Em 17 de janeiro de 1966, um bombardeiro B-52 sobrevoava a costa da Espanha. Estava carregando 4 bombas de hidrogênio, cada uma 75 vezes mais poderosa que a bomba lançada em Hiroshima. Isso parece loucura, mas em meados dos anos 60, durante o auge da Guerra Fria, isso era rotina. Isso fazia parte da operação militar Chrome Dome, onde bombardeiros voavam ao redor dos Estados Unidos e contornavam as fronteiras da União Soviética com bombas de hidrogênio a bordo. A ideia era que, se a União Soviética iniciasse um primeiro ataque, os Estados Unidos poderiam retaliar rapidamente, tendo bombardeiros já no ar e mais próximos de seus alvos. O voo decolou da Carolina do Norte e cruzou o Oceano Atlântico com o plano de voar pela fronteira da União Soviética e retornar para casa. O avião ficaria no ar por mais de 24 horas. O voo era tão longo que exigiu 2 reabastecimentos em pleno ar. Voos longos e reabastecimentos em pleno ar eram comuns e aconteciam diariamente. O primeiro reabastecimento ocorreu sem problemas. Após sobrevoar a União Soviética e dar a volta, o avião necessitava ser reabastecido de novo. Então, às 10h30 da manhã na costa da Espanha, acima do pequeno vilarejo de pescadores de Palomares, o tanque de reabastecimento se posicionou na frente do B-52. Larry Messenger, o piloto do bombardeiro, lembrou: "Nos aproximamos por trás do tanque em alta velocidade. Existe um procedimento que eles têm onde o operador do boom, se você entrar em uma posição perigosa, ele avisa: se afaste, se afaste, se afaste. E você imediatamente desacelera e inicia a descida. Bem, não houve tal aviso. Estávamos caindo abaixo do tanque e, de repente, houve uma explosão de algum tipo. Os 2 aviões colidiram, o braço de sustentação que segurava o bico de reabastecimento atingiu o B-52, quebrando sua asa esquerda. A explosão resultante foi grande o suficiente para ser testemunhada por outro B-52 que estava voando a 1,5 km de distância. Todos os 4 homens no tanque de reabastecimento e 3 dos 7 no B-52 morreram no acidente. As 4 bombas caíram na terra. Cada uma delas tinha um rendimento de 1,1 megatons de TNT, cerca de 75 vezes mais poderosa que a bomba lançada em Hiroshima. Uma bomba de hidrogênio obtém sua potência principalmente da fusão de trítio e deutério, isótopos de hidrogênio com nêutrons extras. Quando esses isótopos se fundem em hélio, um pouco de massa é perdida, o que é liberado como energia. Mas é preciso uma quantidade tremenda de energia para iniciar essa reação. Portanto, uma bomba de hidrogênio consiste de 3 bombas em uma só. Uma bomba convencional detona, acionando a bomba de fissão de plutônio, criando temperaturas, pressões e raios-x suficientes para iniciar a reação de fusão. Os explosivos convencionais em 2 das 4 bombas detonaram no impacto. Felizmente, para desencadear a reação de fissão, a explosão precisa ser simétrica. Como os explosivos convencionais detonaram no impacto com o solo, a onda de choque assimétrica não acionou as bombas de fissão e fusão. Infelizmente, o explosivo convencional explodiu o núcleo de plutônio, contaminando uma área de 2,6 km² da costa espanhola com material radioativo. A área ainda está contaminada com átomos radioativos até hoje. Após o acidente, os moradores foram orientados a não consumir alimentos locais, que foram embargados nos mercados próximos. A 3ª bomba foi encontrada intacta em um leito de rio próximo, mas a 4ª estava desaparecida. Em algum lugar lá fora, na ensolarada costa do sul da Espanha, uma bomba H está desaparecida,
Ela está desaparecida agora por mais de 3 semanas. Senhor embaixador, como foi seu mergulho esta manhã? Por acaso você esbarrou na bomba enquanto estava lá fora hoje? Quem me dera. 29 navios do Exército dos Estados Unidos participaram da busca, que durou 81 dias até que a bomba fosse finalmente localizada e recuperada. Quero dizer isso novamente. Havia uma bomba de hidrogênio que era 75 vezes mais poderosa do que a que foi lançada em Hiroshima, e ela ficou desaparecida por quase 3 meses. Isso não é um caso isolado. É comum o bastante para o Exército dos Estados Unidos ter um termo para acidentes com armas nucleares. O relógio do dia D começou a contar com uma possível mensagem de flecha quebrada da base da Força Aérea de Nellis. Eles os chamam de flechas quebradas. O Pentágono registra oficialmente 32 acidentes entre 1950 e 1980. 5 deles ocorreram durante a Operação Chrome Dome, quando um B-52 carregando bombas de hidrogênio caiu. Em 1961, no primeiro ano da Operação Chrome Dome, um B-52 teve um vazamento de combustível e caiu na Carolina do Norte. 3 tripulantes morreram no acidente. Estava carregando 2 bombas de 4 megatons. Ambas as bombas caíram na terra. Uma teve seu paraquedas acionado e pousou no chão, praticamente intacta. A outra se chocou contra um campo e se despedaçou. Felizmente, os explosivos convencionais não explodiram, evitando que o plutônio radioativo se espalhasse pela Carolina do Norte. A má notícia é que os explosivos convencionais não explodiram, e então havia uma chance de que as bombas de hidrogênio pudessem ser armadas e prontas para detonar com toda a força. Relembrando o incidente. 52 anos depois, o tenente Jack Reveley, responsável pela eliminação segura das bombas, disse: E enquanto cavávamos, tentando encontrar a segunda bomba, um dos meus sargentos disse: Ei, tenente, eu encontrei a trava de segurança. E eu disse: Ótimo. Ele diz: Não é ótimo. Está armada? Na época, um porta-voz do Departamento de Defesa disse que as bombas estavam desarmadas e não poderiam ter explodido acidentalmente. Mas em um relatório publicado em 2013, foi declarado que a bomba estava armada. Um único interruptor poderia ter acionado a detonação. A propósito, a bomba continua lá, cerca de 50 metros abaixo do campo. Após a queda da bomba no campo, uma enchente repentina impossibilitou sua recuperação. Para impedir que a bomba fosse desenterrada, o Exército dos Estados Unidos cobriu toda a área com uma laje de concreto de 120 metros de diâmetro. De acordo com o relatório do Pentágono, não há radiação detectável e nenhum perigo na área, mas uma parte de uma arma contendo urânio está desaparecida. Existem dezenas de eventos semelhantes, como o acidente aéreo na Groenlândia em 1968. As 4 bombas de hidrogênio que transportava queimaram no incêndio. A descontaminação da região levou 4 meses. No mesmo ano, o submarino soviético K-120E9 afundou no Oceano Pacífico, matando todos os 98 de sua tripulação. Ele também estava carregando 3 ogivas nucleares. A CIA recuperou secretamente parte do submarino. Outro incidente notável ocorreu em 1965, cerca de 100 quilômetros da costa do Japão. Um jato Douglas A-4, carregando pelo menos uma bomba de hidrogênio, caiu do porta-aviões durante um exercício de treinamento. O avião, a bomba e o piloto nunca foram recuperados. Então, por mais de meio século, tem havido uma bomba de hidrogênio de 1 megaton no fundo do mar, 4 quilômetros abaixo da superfície do oceano. É uma das pelo menos 6 armas nucleares dos Estados Unidos que foram perdidas e nunca recuperadas. Em 1998, Alexander Lebed, ex-chefe de segurança nacional da Rússia, afirmou que existem mais de 100 bombas nucleares de 1 quiloton que não foram contabilizadas. O evento de flecha quebrada mais conhecido ocorreu em setembro de 1980. Dentro de um silo em Arkansas rural, uma equipe estava realizando verificações de rotina no míssil balístico intercontinental Titan II. O míssil estava abastecido, pronto para ser lançado a qualquer momento.
Em seu cone de nariz estava uma bomba de hidrogênio de 9 megatons. Enquanto um dos reparadores caminhava ao redor do silo, o soquete de sua chave de catraca caiu. Caiu 24 metros, atingindo o tanque de combustível do míssil e perfurando um buraco. O combustível de foguete altamente inflamável começou a vazar para o silo. O complexo de mísseis e a área ao redor foram evacuados, mas um número de militares permaneceu no local para tentar desarmar a situação. A equipe de manutenção teve uma indicação de um incêndio no motor e um aumento na concentração de vapor dentro do silo. Às 3 da manhã, cerca de 8 horas e meia após a perfuração do tanque de combustível, os vapores de combustível vazando se inflamaram, resultando em uma explosão. Essa explosão resultou em uma morte e 21 feridos. A porta de 740 toneladas que mantinha o silo selado voou mais de 60 metros para o ar. Foi recuperada a 200 metros de distância. A ogiva com a bomba de hidrogênio também foi ejetada do silo, caindo a cerca de 30 metros de distância. Felizmente, ela não detonou. E esses são apenas os quase acidentes conhecidos. Dos 32 eventos de flecha quebrada listados pelo Pentágono, um que ocorreu na primavera de 1968 permanece confidencial. Provavelmente existem muitas dezenas de erros nucleares e quase acidentes que o público não sabe nada de todas as nações que possuem um arsenal nuclear. A preocupação com um acidente nuclear vai além do dano imediato de uma explosão de bomba de hidrogênio. É também o mal-entendido e os ataques retaliatórios que poderiam surgir. Imagine que, em 1966, em vez de bombas de hidrogênio caindo na costa da Espanha, o acidente de avião ocorreu mais perto da fronteira com a União Soviética. A humanidade esteve à beira da guerra nuclear muitas vezes, e até agora tivemos sorte. O mais próximo que chegamos foi em outubro de 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba. A Marinha dos Estados Unidos lançou cargas de sinalização na água para forçar um submarino soviético a emergir. As tensões estavam altas, e o submarino não mantinha contato por rádio com Moscou há dias. O capitão do submarino decidiu que a guerra havia estourado, e ele estava prestes a lançar um torpedo nuclear. Mas o lançamento exigia a autorização de 3 homens. 2 dos 3 autorizaram o lançamento, mas Vassily Arkhipov não. Um confronto nuclear total entre os Estados Unidos e a União Soviética foi evitado pela decisão racional de uma pessoa. O historiador Arthur Schlesinger Jr. observou mais tarde que este não foi apenas o momento mais perigoso da Guerra Fria, foi o momento mais perigoso da história humana. Durante a crise dos mísseis de Cuba, com as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética em nível altíssimo, ambos os países ainda realizaram testes nucleares em alta altitude. Os Estados Unidos detonaram uma bomba de 410 quilotons a 50 quilômetros acima do Oceano Pacífico e uma menor de 7 quilotons a 147 quilômetros de altitude. 200 dos 300 quilotons dos soviéticos foram no espaço. É bastante difícil justificar essas ações. E se um desses testes fosse considerado um primeiro ataque nuclear levando a uma guerra total? Porque falsos alarmes acontecem por algo muito mais inócuo do que testes nucleares no espaço. Em 26 de setembro de 1983, o sistema de alerta precoce soviético baseado em satélite detectou o lançamento de um míssil balístico intercontinental. E a política deles ditava que, se fosse detectado qualquer míssil em sua direção, deveria haver um contra-ataque imediato contra os Estados Unidos. Isso provavelmente teria levado a uma guerra total, mas Stanislav Petrov, o oficial soviético de plantão no momento da detecção, estava cético em relação à leitura. Ele raciocinou que, se houvesse um real primeiro ataque, os Estados Unidos lançariam centenas de ICBMs simultaneamente, não apenas um. O sistema de detecção então alertou Petrov sobre outros 4 mísseis indo em direção à União Soviética, mas esses também ele descartou como um erro,
Petrov estava certo. Sua decisão e pensamento claro provavelmente salvaram milhões de vidas. O sistema de alerta falhou. Ele confundiu a luz do sol refletida em nuvens de alta altitude com mísseis balísticos. Após este incidente, Petrov se aposentou mais cedo e mais tarde sofreu um colapso nervoso. Outro incidente próximo ocorreu em 25 de janeiro de 1995, quando cientistas lançaram um foguete na costa da Noruega. O foguete estava lá para estudar as luzes do norte, mas o radar russo o detectou, pois tinha um padrão de voo e velocidades semelhantes ao míssil balístico intercontinental Trident, lançado por submarino. O incidente foi tão sério que uma maleta com os códigos de lançamento nuclear foi levada ao presidente russo Boris Yeltsin. Muitos acreditam que o maior perigo das armas nucleares é o seu uso intencional. Há a noção de que desde que os países apenas possuam armas nucleares sem usá-las, elas serviriam como dissuasão, proporcionando mais segurança. Mas todos esses incidentes demonstram que o verdadeiro risco das armas nucleares é algum acidente inesperado. Até agora a humanidade tem tido sorte, mas até quando nossa sorte vai durar? Mas há esperança. Em 1986, havia mais de 70 mil armas nucleares. Em 2022, esse número caiu para 12.705 e mais estão sendo desmontadas. Mas enquanto houver qualquer arma nuclear restante, o futuro da humanidade não está seguro.